Pronto, tá tudo ok. Então vamos lá. Então, a nossa aula de hoje é uma aula um pouquinho mais longa, porque a gente vai começar o estudo dos gases, né? Mas aí a gente vai ter essa sequência de questões hoje. Aí na outra semana a gente vai fazer só exercício sobre o estudo dos gases, para a gente fazer nossa provinha, tá bom? Então, só sobre essa parte dos gases. É bem interessante o conteúdo, né? Que a gente vai falar. Ele dá o pontapé inicial quando eu vou falar de termodinâmica mais na frente, certo? Que é interessante você compreender bastante o estudo dos gases, a equação de Klepper, né? Como é que se comportam os gases, antes da gente começar a trabalhar a termodinâmica, né? Com as leis da termodinâmica, né? Que vai usar esses gases para realizar alguma forma de trabalho, tá bom? Então vamos aqui para a nossa umas informações antes da gente começar nossas aulas. A primeira dela, nós vamos encerrar o segundo período agora em junho, certo? Então, é bom quem está aí com alguma atividade atrasada atualizar no Classroom, né? Daqui a pouco eu coloco as atividades de hoje, que já está liberada no Classroom lá, a atividade de hoje. Vou botar o PDF da aula e a aula gravada aqui que nós estamos fazendo também lá na sala do Google e também na sala do WhatsApp, tá ok? Então, vamos ver aqui. Aí a nossa aula de hoje. Então, como a gente falou, vamos falar sobre os estudos dos gases, né? Nosso conteúdo do segundo ano, nossa tela inicial, você vê que a gente começa com essa tela. Então, primeiramente, quais são as grandezas que nós vamos trabalhar aqui nos gases? Então, nós vamos trabalhar as grandezas pressão, representada pela letra P, volume, representado pela letra V, e temperatura, representada pela letra T. Cada uma dessas grandezas, ela tem a sua característica específica nos gases. Por exemplo, a pressão é a medida do número de choques, né, das moléculas de gás no recipiente onde o gás está contido. Certo? O volume é o próprio volume do recipiente, porque uma característica interessante do volume é que ele ocupa todo o espaço onde ele se encontra. E temperatura mede o estado de agitação das moléculas, né? Como elas estão se comportando, né? Em termos de vibração, agitação, movimento, né? Está relacionado ao movimento dessas partículas ou dessas moléculas do gás dentro do recipiente. Então, o que a gente chama de transformação gasosa? É quando uma dessas grandezas, né, uma dessas três grandezas, se altera. Ou duas delas, ou as três também podem sofrer alterações. Então, a gente chama isso de transformação gasosa. Ele passa de um estado que ele se encontra para um outro estado, tá bom? Então, aqui nós temos aqui um recipiente, né? Aqui é um êmbolo, certo? É um êmbolo. É um recipiente, é uma tampa móvel, né, que se move dentro do recipiente, e aqui dentro nós temos um gás, né? Então, você aqui baixa o êmbolo, as moléculas de gás aqui dentro vão ter um comportamento específico, o volume aqui alterou, né, porque você mexeu com o êmbolo, alterou o volume, né, que o gás se encontra, porque o gás ocupa todo o espaço, né, é uma característica gasosa. E quando o êmbolo se move para cima, você novamente altera o movimento dela, altera também o volume, tá bom? Então, essa é a ideia para vocês. Então, está aqui sobre o estado físico da matéria. Nós já falamos, o sólido tem as moléculas um pouco mais aproximadas e fixas, os líquidos já têm um certo grau de liberdade, e o gasoso é um movimento extremamente caótico e aleatório. Então, por isso que ela tem essa característica de ocupar todo o recinto onde se encontra. Né? O pessoal até gosta de brincar, por exemplo, né? Dentro de um ônibus, um cara solta lá um gás, né? Malefeito, né? Que a gente chama de peido, né? E aí você observa que rapidamente isso se espalha por dentro do ônibus, né? Então, essas moléculas se movem rapidamente e vão tentar ocupar todo o espaço. Então, aí você vê aí, dependendo aí do grau da toxicidade do que é liberado, né? Então, você vai ter aí. Aí até às vezes eu gosto de brincar com os meninos. Ó, um jeito rápido de se acabar com esse tipo é todo mundo respirando junto e acabando logo com esses números de moléculas, né? Só que quem dera que vai ficar cheirando essas coisas dentro de um ônibus, principalmente, né? Então, nós vamos aqui para os gases reais. Chegou uma pessoa aí, vamos parar bem aqui para a gente atender essa pessoa que chegou. E é porque a gente fala para não chegar atrasado, né?
Aí chega atrasado, aí fica de fora. Chegou atrasado, hein, Marcelo? Nós já estamos na metade da aula. Aí eu parei aqui para a gente atender. Vamos voltar aqui novamente. Então, porque existe duas situações interessantes. É o que a gente chama de gases reais e gases ideais, né? Os gases reais têm um comportamento específico, prévio, né? O ideal é aquele que a gente fala de idealismo, é aquele que você tem uma certa característica que, teoricamente, ela consegue se manter, né? Então, essa é a ideia. Então, em gases reais, as moléculas não se movimentam de forma totalmente livre, em razão das forças de interação existentes entre elas. Ou seja, ela tem comportamentos, por exemplo, alguns gases reais, né? Você, quando pressiona demais, ele vira estado líquido, né? Já no ideal, a gente já não tem essa condição, porque ela exatamente é criada para não se transformar em líquido nessas condições. Então, no gás ideal, só há interação entre as moléculas quando elas se chocam, certo? Então, são coisas específicas, é o que a gente chama de gás teórico e o gás prático, né, por assim dizer. Então, alteração simultânea das três variáveis de estado de um gás. Então, essa alteração simultânea, que a gente vai chegar no ponto aqui, que é chamada equação geral dos gases, mas aí antes disso a gente vai falar sobre um pouco do que é uma quantidade de gás. Então um gás, qualquer espaço que você pegar, você vai ter lá uma quantidade, você vai pegar uma quantidade de gás, né? Uma massa especificamente. Então aqui nós vamos ter que conhecer um valor especificamente que vocês nunca mais vão esquecer, o que é que se representa esse número de Avogadro, né? É o número de partícula que você, é o menor número de partículas que você pode ter ali de um gás, né? Ele é dado por esse valor aqui, de 6,023, 10 elevado a 23 partículas, por assim dizer, né? Moléculas. Então, um mol, que é o mínimo que a gente vai trabalhar, um mol, contém esse valor de partículas, né? Que são átomos de moléculas, elétrons, essa ordem. Então, se você pudesse pegar aqui um espaço aqui, então você não tem como pegar e separar uma só. Então, nesse mol aqui, você vai ter, que é a menor quantidade de gás que a gente vai trabalhar, você vai ter esse número específico de partículas. Por isso que eu disse para vocês que qualquer coisa que é liberada de gás, olha o tanto de partículas que você tem aí para se mover aleatoriamente. Então, se um único mol, que já é pouco, você tem esse número de partículas, você imagine aí, por exemplo, centenas ou milhares de mol, né, que tem no espaço onde a gente convive, né? Então, a massa molar é a massa de um mol, né, medida em gramas. Então, a gente chama de número de mols a razão entre a massa do gás e a sua massa molar. Então, a massa molar ela já está na tabela periódica. Tem lá os valores do hidrogênio, 1, do oxigênio, 2. Então, já tem lá os valores de cada um, a massa molar. Já a massa do gás é o quanto de gás você junta para você trabalhar. Entendeu? Então, a gente vai trabalhar isso aqui um pouco mais na frente, não se preocupe, não. Então, aqui é a nossa famosa equação de Kleppner. Ela vai nos dar aqui uma dica de como é que se comportam os gases num certo estado. Aí eu tenho ali as variáveis num certo estado, né? E se você pegar aqui essa relação aqui, ó, PV nRT, pressão, volume, R é uma constante dos gases, R é a temperatura. Se você pegar aqui, vou usar aqui a caneta. Se você pegar aqui P, V e trazer esse T para cá, você só vai ter no outro lado elementos que são constantes num certo estado, ou seja, não muda, que é o número de mols e uma coisa que ele já chama de constante universal dos gases. Então, eu posso dizer que essa relação PV sobre T é uma relação que vai se manter sempre igual em qualquer transformação gasosa. Porque na sua condição, né, de momento, ela tem como resultado uma condição constante, desde que não seja mexida na massa do gás,
certo? Que está aqui, ó, é uma variável, a massa do gás, o número de mols, né? A constante universal, essa não muda, independentemente se você mudar a massa do gás ou não. Então, se você manter a massa do gás constante, essa relação aqui, ela vai ser constante. Essa é a ideia. Ou seja, eu posso alterar a pressão, alterar o volume, alterar a temperatura, aí a relação de uma condição para a outra vai sempre se manter a mesma. Essa é a ideia. Tá bom, pessoal? Então, aí aqui nós vamos chegar naquilo que eu falei para vocês, que é a equação geral dos gases. Aí aqui eu tenho uma condição inicial e aqui eu tenho uma condição final. Aqui eu tenho o mesmo número de mols, aqui o mesmo número de mols. A única coisa que eu alterei foi a condição que ela se encontra e a condição que ela vai se encontrar. Então, sofri essa transformação, por aquilo que eu disse para vocês, ó, isso aqui fica constante. Mas essa relação PV sobre T, ela se mantém constante. Então, eu vou dizer o quê? Que P0V0 sobre T0 é igual a PF-VF sobre TF. Aí eu posso mexer num, mexer no outro, mas como eu estou trabalhando com a mesma quantidade de gás, então essa equação aqui, ela se mantém constante, né? Essa relação PV sobre T. Aí nós temos aí a famosa equação geral dos gases, que a gente vai usar na última questão aqui da nossa atividade de hoje. Aí nós vamos aqui para nossas famosas transformações específicas, né? A gente vai pegar essa relação aqui, PV sobre T, e aí vai condicionar uma dessas grandezas ficar constante. Aí as outras variam na mesma relação, certo? Então nós vamos pegar aqui, ó, as definições de cada um. Isotérmica, temperatura constante. Detalhe, a temperatura deve estar sempre na escala Kelvin. As equações só valem com a temperatura na escala Kelvin. Certo, pessoal? Não esqueçam disso. Isobárica, pressão constante, ou seja, a pressão não muda. Isovolumétrica, isométrica, isocórica, têm as mesmas características, é quando o volume é constante. Aí nós vamos ver aqui cada uma, né? A isotérmica, lembra lá da equação geral? Ó, equação geral, ó. Isso aqui e isso aqui são iguais. Então, se cancela, só vai sobrar a parte de cima, certo? Aí, ó, só sobrou a parte de cima, né? Então, PA, VA, PB, PB. Então, se eu tenho essa relação PV constante, então, pela lei de Boole-Mariotti, a pressão exercida sobre um gás é inversamente proporcional ao seu volume. Ou seja, quando a pressão aumenta, o volume diminui. Quando a pressão diminui, o volume aumenta. São inversamente proporcional. Essa é a ideia. Aí aqui ele bota aqui, considerando o estado inicial a condição A e o final B, de um gás sofrendo uma transformação isotérmica. Vamos para a transformação isotérmica aqui em termos demonstrativos, né? Então, o que é que eu faço aqui, ó? Eu pego aqui uns pesos, ó, tá aqui, ó, o ar comprimido, retiro 2 pesos, ó, aí esse ar que estava antes comprimido, ele exerce uma força levantando o êmbolo. E isso mantendo aqui a temperatura constante. Como é que eu faço isso? Eu involucro aqui sobre um líquido com a temperatura regulada. Então, eu consigo fazer essa experiência tranquilamente, mostrando aí a minha transformação isotérmica. Aí aqui a nossa chamada curva de aquecimento, né, no gráfico pressão versus temperatura. A curva isotérmica, ela tem esse comportamento, ou seja, ao longo dessa curva aqui, a temperatura é uma. Quando ela está mais afastada da origem, né, aqui é a origem, né, PV. Aí, se ela está mais afastada, é uma outra temperatura, mas ao longo da curva, a temperatura é a mesma. Mais afastada ainda, outra temperatura. Então, ou seja, quanto mais próximo, menor a temperatura, quanto mais afastado, maior a temperatura. Chamamos isso de curva isotérmica. Aí, aqui nós temos a nossa transformação isobárica, né? Experimento de Joseph Luz, chamado também de equação, de transformação Gay-Lussac, né? Para transformação. É aquela transformação que acontece com pressão constante. Então, no gráfico, volume versus temperatura, ó, veja que está em Kelvin, como a gente falou lá no começo, né? Então, eu tenho aqui uma temperatura e um volume, né? Aí eu aqueço a uma outra temperatura, vou ter um outro volume. E observe que aqui eu tripliquei a temperatura, tripliquei o valor. Então, são diretamente proporcionais. Certo, pessoal? Essa é a ideia.
Então, você vai ter o quê? Que a relação V dividido por T é uma constante, né? Uma constante. Então, a lei Gay-Lussac, ou lei de Charles, né? O volume ocupado por um gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta em Kelvin. Então, considerando aí o estado inicial A e o final B de um gás ideal, sofrendo a transformação isobárica, temos que VA sobre TA é igual a VB sobre TB. Se você pegar lá naquela equação geral, eu cancelo o P de um lado e o P do outro, sobra esses dois aí. Não tem jeito, vem de lá, pessoal. A relação vem de lá da equação geral. Então, para a gente entender direitinho essa parte da dilatação dos gases, diferentemente, né, dos líquidos, né, e sólidos, todos os gases têm o mesmo coeficiente de dilatação volumétrico, né? Todos eles, não importa. Então, mas por que isso? Isso é exatamente para a gente entender essa questão da alteração da pressão, volume e temperatura. Então, quando você tem aí uma certa temperatura e um certo volume, quando você aquece, aí ele se expande, né? Aumenta o volume. Se ele for regulável, né? O recipiente. Essa é a ideia. Porque exatamente isso é normal dos gases estão mais agitados, as moléculas procurar mais espaços para ocupar, certo? Então, essa é a ideia. Então, não importa o gás, sempre vai ter esse mesmo comportamento. Então, as transformações isovolumétricas, diferente da isobárica, aqui aí eu controlo o volume, né? Eu vou manter o volume, mas aí vocês sabem que para manter esse volume eu vai alterar outros elementos. No caso aqui a pressão, né? Então no gráfico pressão versus temperatura absoluta, eu tenho aqui uma temperatura, uma certa pressão. Aí eu altero a temperatura, vou ter uma outra pressão. Observe que a quantidade que eu alterar a temperatura é a mesma quantidade que eu altero a pressão. Então eles são diretamente proporcionais, certo? Essa transformação é a lei de Charles, né, para transformações a volume constante, né, a pressão do gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Então, você vai ter aqui a relação lá da equação geral. Eu vou cancelar o volume dos dois lados da igualdade, vai me sobrar o quê? Pressão, temperatura, né, sendo a relação constante. Então, essa é a ideia das transformações volumétricas. Então, vamos analisar aqui a densidade, né, com a relação da massa molar, sobre pressão e temperaturas constantes, a densidade de um gás é a grandeza diretamente proporcional à massa molar, certo? Então, aqui você tem a massa molar aqui de A, né? Então, se você tem aqui uma massa de B, que é 1/3 da massa de A, então a densidade é 3 vezes a densidade de B. A densidade de A é 3 vezes, né? Elas são o quê? Inversamente proporcional, né? São aí. Então, a massa de B é 1/3 da massa de A. Então, está relacionado aí. Então, é só lembrar, né? Massa é o quê? Densidade é o quê? Massa sobre volume, né? Então, dependendo do que você faz com a massa, se eles são proporcionais, você vai ter aí essa inversão, né? O que acontecer com um, acontece com o outro. É só para vocês terem essa ideia, tá bom? Aqui é para analisar a transformação isobárica, né? Mantendo a pressão constante. Aí eu só vou alterar o quê? A temperatura. Eu vou aquecer esse líquido. Então, quando eu aquecer o líquido aqui, aí ele vai fazer com que esse gás aqui se expanda, levantando aqui os pesos. É simples, todas as experiências dá para ser feita. Em laboratório, claro, né? Em casa dá mais trabalho. Aqui você já vai ter a transformação isotérmica, que a gente já falou dela lá no comecinho. E aí nós vamos para nossas questões, certo? Eu já comecei a fazer algumas aqui, acho que a última a gente vai ter de terminar ela aqui, de trabalhar ela aqui. Então, aqui ele diz aqui, ó, com base no gráfico a seguir, que representa a transformação isovolumétrica, né, que é uma transformação a volume constante, podemos afirmar que no estado B a temperatura é. Então, ó, eu tenho aqui no estado A temperatura de 20, aí tem que passar para Kelvin, porque está em Celsius, soma com 273, e minha pressão de 2. Aí eu vou para pressão de 4, quero saber aqui a temperatura. Então, a temperatura aqui, né, que você vai encontrar, como você tem que transformar para Kelvin, para usar as equações, então você vai ter o quê? PA-TA igual a PB-TB. Quem é o PA? 2.
Quem é o PB? 293, o TA, né? Quem é o PB? 4. Aí você vai o quê? Ó? Multiplicar aqui vezes 4, dá 1.172. Esse cara está multiplicado por esse, vai depois dividindo. Então, 1.172 dividido por 2, dá 586 Kelvin. Detalhe importante para que vocês não percam essa questão. Se ele está dizendo que é diretamente proporcional, então de 2 para 4 eu dobrei. Então a temperatura 293 também eu dobro. 2 vezes 293, 586. É só vocês pegarem essa definição. A definição é melhor do que as equações para vocês responderem as questões. Aqui é um pouquinho mais trabalhosa, mas não é coisa de outro mundo. Primeiro eu vou ter que descobrir o volume, aí eu vou usar o quê? Essa isotérmica de A para B, para encontrar esse volume. Então, usei essa isotérmica aí, ó, PA-VA igual a PB-PB. O PA é 2, o VA é 1, está aqui no gráfico, ó. PA é 2 e o VA é 1. O PB é 1, está aqui, e eu quero saber o VB, que eu chamei de V. Então, aqui dá o quê? O V igual a 2. Pronto, encontrei o V, aí eu vou para essa transformação aqui, ó, daqui para cá. Ela é o quê? Isocórica, né? O volume constante, certo? Então, daqui para cá, ó, volume constante. Então, eu vou pegar o quê? PB sobre TB, ó, a curva aqui isotérmica, que é 300. Aí ela vai para cá, certo? Aí eu quero o quê? TC. É o que ele quer na questão. Esse T aqui, ó, o TC. Essa curva. E o meu PC é 2. Então, você vai pegar aqui, ó, PB, TB, 1 dividido por 300. PC é 2, eu quero saber o T. Aí, ó, faz o cruz credo. T é igual, 300 vezes 2, 600 Kelvin. Pode ser que as questões queiram em Celsius, por isso que eu vou sempre trabalhar os dois valores. O que é que eu faço? Subtraio por menos 273. Passar de Kelvin para Celsius, subtrai por menos 273. Passar de Celsius para Kelvin, soma com 273. Beleza? Aí, vamos aqui para a terceira. Ele fala que numa transformação isobárica, que é pressão constante, a temperatura absoluta de um gás é diretamente proporcional ao volume ocupado pelo gás. Falamos disso lá na própria definição, certo? Aí aqui, isso aqui também dá um pouquinho de trabalho, certo? Ele quer saber, né, o estado, o volume, né? O volume no estado D aqui, ó. Só que eu não sei nem o volume do C. E aí, essa transformação, que é uma transformação isotérmica, não tem como eu resolver sem saber o volume. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vou usar essa primeira transformação daqui para cá para encontrar o volume de C. Porque aqui eu sei a temperatura de B e eu sei a temperatura de C. Então, com essa transformação, com a transformação isobárica, então eu vou ter o quê? O volume de B sobre a temperatura de B, volume de C sobre a temperatura de C, que eu já conheço, certo? Então, o volume de B é 1. É 1 não, é 1,5, gente. Não, tá certo, é 1, tá certo, tá bem aqui, ó, 1. Vou ter que olhar no gráfico do volume, tá olhando no gráfico da pressão. Aqui, ó, o volume. É 1, volume de 1. E a temperatura de B, ó, olha aqui na curva, 450. O VC, temperatura aqui de VC, 900. E o VC é que eu vou encontrar. Então, você faz aqui o cruz credo, ó, 900 vai para cá, ó, dividido por 450 dá 2. Então, encontrei o volume aqui no VC. Aí agora eu vou usar essa isotérmica para encontrar o volume de D. Aí tá aqui, ó. PC VC é igual a PD VD. PC é 1,5, VC é 2. Quem é o PD? 1,25. Quem é o VD? O que eu vou saber. Então, esse 1,25 vai para lá dividir. Então, 1,5 vezes 2 dá 3. Dividido por 1,25 dá 2,4. Né? 2,4 é aqui a letra A. Tá bom? Vamos lá para essa daqui. Essa aqui vai usar a equação geral. Eu não terminei ela, né? Chegou o horário da aula, eu não tinha terminado ela ainda. Vamos terminar ela aqui agora. Tá bom? Então, olhando aqui para a relação geral, pressão aqui 1 de ar. O volume é 2,4. 2,4.
A temperatura de ar é 80. Ali, ó, ele deu na própria pergunta, eu botei lá já escrito no gráfico, 80. Igual, pressão de B, 1,8. Observe que mexeu nas três grandezas, viu? Por isso que tem de usar a equação geral. Volume de B é 5. E eu quero saber a temperatura de B, vou chamar de T. Aí agora aqui é só conta, certo? Só conta, só conta. Aqui montou, aí agora a gente vai fazer as contas, né? 1,5 vezes 2,4 dá 2,4, não é isso? 2,4. Dividido embaixo por 80. Igual 1,8 vezes 5. 1,8 vezes 5. Dá 9. Eu boto aqui 9. Dividido por T. Aí você faz aqui o cruz credo, né? Produto numérico pelos extremos. 2,4T. Igual 80 vezes 9. 80 vezes 9. 720. Então, quem é T? 720 dividido por 2,4, pessoal. Aí também pode ser aquela história, pode transformar para Celsius, né? Então, T 720 dividido por 2,4. Vai dar quanto? 300. Vai dar 300 Kelvin. Aí, ó, ele pode também encontrar em Celsius, né? Você subtrai com menos 273, você pode ter também o valor, né? Temperatura. Ou, né? 300 menos 273, dá 27, né? 27 Celsius. E vai depender da como é que está as alternativas. Se está em Celsius, se está em Kelvin. Mas as equações têm de estar sempre em Kelvin. Tá bom? Então aí a gente encerra, viu, pessoal? Essa parte de hoje. A gente vai exercitar mais essa parte dos gases na próxima semana. Ok? Alguma pergunta para aqui a gravação? Porque senão vai ficar muito comprida.